A nossa língua, ela apresenta receptores, vários receptores responsáveis por sentir o gosto doce, salgado, azedo e amargo. Porém, contudo, todavia, no entanto, os seres humanos estão cada vez mais estimulando os receptores doce e salgado e deixando de lado o estímulo aos receptores para o sabor azedo e para o sabor amargo. Ao passo de que algumas pessoas alegam que não conseguem retirar o açúcar do café porque fica muito amargo. É claro, a natureza fez assim. Eu acho que se todo mundo parasse para poder realmente pensar que a gente precisa entender de fato que os alimentos possuem outros sabores sem ser doce e sem ser salgado, que na natureza nós temos alimentos com sabor amargo e sabor azedo, e que é necessário sim você sentir o gosto desse alimento, aprender. Boa parte dos casos de obesidade e sobrepeso seriam evitados por conta disso. Não só por conta disso, mas junto com outros fatores, mas seria o principal. E aí, um dos malefícios de você adicionar o açúcar, né, na sua bebida é que você, de fato, você acaba perdendo cada vez mais a sensibilidade, você cada vez mais perde essa aptidão em sentir o gosto amargo e o gosto azedo, e quando você sente, você cria uma certa aversão, porque você não está acostumado com esse sabor. E aí cada vez mais você vai colocando açúcar, 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 adicionando caloria na sua dieta. A caloria, aumentando a sua glicemia. Aí algumas pessoas acabam optando pelo quê? Pelo adoçante, acreditando que o adoçante ele não vai alterar a glicemia, ele não vai causar malefícios. Mas eu gostaria de te falar que existe sim estudos científicos em modelo animal mostrando que o adoçante também pode alterar a glicemia, a glicose no seu sangue, através do que? Da alteração da microbiota intestinal. Ou seja, o adoçante ele altera a microbiota intestinal, essas bactérias presentes no seu intestino, e isso, como consequência, devido a vários fatores, vai também, assim como o açúcar, alterar a sua glicose no sangue, a sua glicemia. Ou seja, se você está retirando o açúcar e adicionando adoçante com a justificativa de que... A justificativa não, achando, supondo que você não vai alterar a sua glicemia, já existem estudos mostrando isso. E aí eu vou te dar um outro motivo no qual você deve retirar não só o açúcar, como também o adoçante da sua dieta. Quando você tiver vontade de comer doce, que isso é normal e está tudo bem, você vai comer esse doce, e como você cada vez mais retirando esse açúcar ao ponto de não introduzir o açúcar, adicionar o açúcar e o adoçante em bebidas, na sua dieta, como você vai refazendo essa retirada, quando você for consumir o doce, a sua língua vai estar tão desacostumada com o sabor doce que o pouco de doce que você consumir já vai ser o suficiente. Você até vai sentir meio enjoativo, sabe? É essa a ideia. Não é literalmente falar para você não consuma doce, não. Desensibilize os seus receptores, né, o seu paladar para o sabor doce, para quando de fato você entrar em contato com algum doce, né, o açúcar em si, aquilo ser o suficiente e você de fato afastar. Da mesma forma que comece a acostumar o seu paladar ao sabor amargo e azedo, para quando você entrar em contato com o alimento azedo e amargo, você não crie no seu cérebro algo que te lembre a aversão. Por quê? Porque quando a gente não está acostumado a sentir o paladar do doce, do amargo e do azedo, quando você entra em contato, a sua língua entra em contato, é uma coisa diferente, é uma coisa nova, você vai ter essa aversão. Então você tem que começar a tentar acostumar novamente o seu paladar ao sabor amargo e ao sabor azedo. E, gente, graças a Deus que a gente tem na natureza o sabor amargo e azedo, não tem só o doce e o salgado. Então, aproveite o que a natureza traz. E o café é amargo e ponto. Você não pode ficar colocando açúcar no café, assim como no chá, assim como inclusive no suco de limão. O suco de limão é azedo. Eu sei que você pode estar fazendo na cara, nossa, suco de limão sem açúcar é dose. Não é dose. O limão é azedo e ponto. Aprenda a sentir o gosto da fruta. E aí, eu vou dar algumas dicas com relação a como você retirar o açúcar
e o adoçante da sua dieta. Primeiro tudo é uma questão de hábito. Vai demorar. Você ficou anos da sua vida colocando açúcar no café, açúcar no suco, açúcar em tudo que é lugar, ou então adoçante. Daqui pra frente, como eu falar pra você açúcar, entende-se que açúcar é adoçante, ok? Que eu tô falando de você adicionar ali o sabor doce na sua alimentação, na sua dieta, tá? O açúcar é o adoçante de adição, ok? E aí, você vai demorar, vai demandar tempo, e é necessário você ter persistência e constância. Então vamos supor, se você consome 3 colheres de chá, tá, de açúcar, então comece com 2, aí você vai começar a sua retirada de açúcar aos poucos. Comece aos pouquinhos, vai para 2 colheres de chá, depois vá para 1 colher de chá, ao passo que você elimine tudo de uma vez. Mas não regrida. Se você eliminou de 3 colheres, você passou para 2, não volte simplesmente hoje é segunda-feira, sei lá, hoje é segunda-feira ou hoje é terça, que seja. Não regrida e daqui a 2 dias volte para 3. Não, sempre evolua, reduzindo. Nem que você demore muito tempo nas 2 colheres não tem problema. Mas nunca regrida para 3. Vai sempre evoluindo, reduzindo aos poucos. Para o seu paladar, de fato, acostumar. E vai acostumar, eu te dou certeza disso. Agora, por exemplo, se você quer retirar o açúcar do café, não adianta você querer retirar o açúcar do café se você comprar um café de má qualidade, assim como a mesma coisa vale para adoçante. Não adianta você querer retirar o adoçante do café se você comprar um café de má qualidade. Então a dica que eu dou existe café orgânico, que tem um sabor muito bom, cafés com um selo chamado ABIC, né? É um selo mesmo que está na embalagem do café. E aí tem o selo ABIC tradicional, tem o selo ABIC superior e gourmet. Os cafés com o selo ABIC superior e principalmente o gourmet são cafés muito gostosos e que de fato vai ser mais fácil para você acostumar a retirar o açúcar do café, tá? Porque, na boa, café pilão, vários cafés por aí, tem até madeira, é adição de muita coisa e realmente é muito difícil você conseguir retirar o açúcar de uma bebida que, na verdade, está longe de ser um café de verdade, correto? E aí, essa é a primeira dica com relação, você ir aos poucos é a primeira dica, tá? Não regredir. Você comprar um café de qualidade. A terceira dica é uma questão de hábito, é uma questão de costume, vá aos poucos. E você vai ter benefícios com relação a isso. Vai ser menos caloria na sua dieta, vai ser menos estímulo ao paladar, o sabor doce. Quando você de fato for consumir um doce, aquele pouquinho que você consumir já vai ser o suficiente para você saciar a vontade de comer doce. Você vai economizar, porque você vai reduzir a compra com relação ao açúcar e o adoçante também. E aí, eu queria esclarecer uma dúvida que muitas pessoas perguntam assim, Flávia, qual é o melhor açúcar? Gente, não existe o melhor açúcar. Existe o importante não é você escolher, o importante não é o tipo de açúcar. O importante não é se é açúcar mascavo, branco ou demerara. O importante é a quantidade dele. Se uma pessoa consome uma colher de chá muito pequenininha de açúcar branco e a outra consome uma colher de sobremesa de açúcar mascavo, essa pessoa que consome açúcar branco, ela está mais certa do que essa pessoa. Por quê? Ela consome menos açúcar. E ponto. A ideia é reduzir o açúcar, não importa o tipo de açúcar. Tá bom? Então essa é a nossa 7ª tarefa, ou seja, nossa última tarefa da semana da mudança de comportamento. Retirar o açúcar e o adoçante. O adoçante, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o adoçante altera a microbiota intestinal, ele também altera a glicemia, a glicose no seu sangue a longo prazo, em longo prazo. Então também traz malefícios, assim como o açúcar, tá? Então deixe o açúcar e o adoçante para você fazer uma preparação do tipo bolo, ou seja, misturar sabores diferentes, aí realmente vai ser necessário. Fora isso, aprenda. Suco de maracujá é sem açúcar, suco de limão é sem açúcar, café é sem açúcar. Aprenda a sentir o gosto, o sabor azedo e o sabor amargo. E dê graças a Deus que você pode sentir o gosto e dê graças a Deus que a natureza oferece isso. É isso. Muito obrigada. Até a próxima.